Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Vamos iniciar então o nosso estudo em neurofisiologia e para isso nada melhor do que a gente fazer uma breve introdução ao sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso compreende uma massa de aproximadamente 2 kg, uma massa total, o que corresponde a aproximadamente 3% da massa corporal total. Anatomicamente, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, e em sistema nervoso periférico, que corresponde em todo o tecido nervoso fora do sistema nervoso central. Embora se tenha essa divisão anatômica, todo o sistema nervoso é um órgão interligado. Funcionalmente, o sistema nervoso desempenha diversas atividades que podem ser organizadas em 3 funções básicas. A função sensitiva, que envolve os neurônios aferentes, isto é, que conduzem informação ao sistema nervoso central, que possui uma função integrativa, isto é, responsável pela percepção dos estímulos sensoriais ou interpretação dos estímulos sensoriais, e como o próprio nome diz, integra a percepção sensorial oriunda dos neurônios aferentes em uma resposta dos órgãos efetores, o que é estimulado pelos neurônios eferentes do sistema nervoso. E desse modo, então, o desempenho da atividade aferente, integrativa e eferente são as 3 formas de organização funcional básica do sistema nervoso. Vamos detalhar melhor. Bom, parte periférica do sistema nervoso, isto é, o sistema nervoso periférico, é dividido em 3 componentes funcionais: a parte somática do sistema nervoso, a divisão autônoma do sistema nervoso e a parte entérica do sistema nervoso. A parte somática do sistema nervoso compreende os neurônios sensitivos somáticos, isto é, são os neurônios sensoriais encontrados na pele, no músculo esquelético, nas articulações. Estes, então, enviam sinais aferentes ao sistema nervoso central, que integra ou decodifica
essas informações sensoriais e por meio dos neurônios motores somáticos, que também fazem parte do sistema nervoso periférico e são controlados voluntariamente pelo sistema nervoso central ou involuntariamente, como por exemplo os reflexos medulares que nós veremos adiante, estimula os órgãos efetores, no caso o músculo esquelético, a se contrair. A divisão autônoma do sistema nervoso, que em boa parte encontra-se no sistema nervoso periférico, possui neurônios e receptores sensoriais autônomos, também chamados de receptores sensoriais viscerais. Estes conduzem informação para o sistema nervoso central, que integra essas informações sensoriais e por meio dos neurônios motores autônomos, que são involuntários, conduzem então os sinais eferentes aos órgãos efetores, no caso, a musculatura lisa, cardíaca, bem como as glândulas endócrinas e exócrinas. Já a parte entérica do sistema nervoso, que também é considerado parte do sistema nervoso periférico, é constituído por uma rede de neurônios que se estende ao longo do trato gastrointestinal. Essa parte entérica possui neurônios e receptores sensoriais entéricos que estão localizados ao longo então do trato gastrointestinal. Estes levam informação ao sistema nervoso central, que responde pelo sistema nervoso autônomo, ou podem atuar de forma independente pelos neurônios motores entéricos, que são involuntários e encontram-se ao longo do trato gastrointestinal. E desse modo, então, esses neurônios atuam controlando a musculatura lisa, as glândulas, bem como as células endócrinas do trato gastrointestinal. Bom, o neurônio, isto é, a célula nervosa, é considerada a unidade funcional do sistema nervoso, ou seja, é a menor estrutura que realiza uma função. Morfologicamente, o neurônio consiste em um corpo celular, também chamado de pericôndrio, melhor, pericário, tá? Pericôndrio é uma outra coisa. Esse corpo celular, então, tem aproximadamente 20 micrômetros de diâmetro. Nele está contido o núcleo, que é circundado pelo citoplasma, assim como diversas organelas, como por exemplo as mitocôndrias, os lisossomos, o complexo de Golgi. E essas aglomerações de retículo endoplasmático rugoso são os chamados corpúsculos de Neus, que são responsáveis pela síntese proteica. O citoesqueleto, que percorre longitudinalmente o neurônio, é constituído por microtúbulos, neurofilamentos e microfilamentos. Essas projeções ou ramificações que se estendem a partir do corpo celular são os chamados dendritos, que vem de dendron, árvore. Essas estruturas são especializadas na comunicação sináptica proveniente de outros neurônios,
As espinhas dendríticas dos dendritos são pequenas projeções ricas em receptores químicos. O axônio, essa estrutura que se projeta a partir do corpo celular, é responsável por transferir informações ao longo do sistema nervoso, ao longo do neurônio, sendo estas informações transferidas adiante pelas terminações axônicas, que em sua extremidade está localizado o botão sináptico. O segmento inicial do axônio, ou proeminência axônica, também é chamado de cone de implantação. A membrana do axônio é chamado de axolema e o citosol de axoplasma. E os axônios também podem se ramificar, né? São chamados ramos axônicos colaterais. Os axônios ainda podem possuir um envoltório, você percebe? Chamado de bainha de mielina, o que se deve às células gliais que se enrolam em espiral envolvendo o axônio. No sistema nervoso periférico, essas células são as células de Schwann, e no sistema nervoso central são os chamados oligodendrócitos, mas a gente vai ver isso mais adiante. Perceba que essa bainha de mielina é interrompida periodicamente por pequenos espaços. Esses espaços são chamados de nó de Ranvier, o qual o axolema, ou membrana do axônio, está exposta. E essa neurofibrila aqui, que encontra-se ao longo do axônio, são as proteínas do citoesqueleto que nós mencionamos. Bom, os ribossomos só estão presentes lá no corpo celular, né? Junto ao retículo endoplasmático. Desse modo, então, a síntese proteica, de sua maior parte, ocorre apenas no corpo celular ou no pericário. Como o terminal axônico está distante do corpo celular, em algumas células o axônio possui até 1 milímetro, mas em outras células o axônio pode possuir até 1 metro, ou seja, uma distância bem grande. Desse modo, então, essas proteínas sintetizadas no corpo celular devem ser transportadas para os terminais axonais, o que se dá por meio de um transporte ou um fluxo anterógrado. E é por meio desse transporte que vesículas contendo proteínas, bem como organelas, como por exemplo as mitocôndrias, são encontradas nos terminais axonais. Já o movimento desses elementos do terminal axônio em direção ao corpo celular se dá por meio de um transporte ou um fluxo axoplasmático retrógrado, certo? Vamos aumentar agora a resolução desse transporte para a gente entender como ele ocorre. Note então que os microtúbulos, os neurofilamentos, fornecem uma espécie de trilho para que as proteínas chamadas de cinesinas, que possuem domínio ATPase, se movimentem em direção
ao terminal axônico, ou em direção à extremidade positiva dos microtúbulos, isto é, um movimento anterógrado, e isso requer energia da lise, da quebra do ATP por essas proteínas. No respectivo exemplo, nós temos uma cinesina transportando uma vesícula. Já o transporte retrógrado, que a gente está observando lá no fundo, se dá por uma proteína semelhante a uma guineína e que também possui um domínio ATPase, ou seja, também requer energia para realizar esse transporte. Se nós analisarmos o respectivo gráfico, onde a gente pode observar as substâncias transportadas, nós notamos que as substâncias, as proteínas que compõem o citoesqueleto, como por exemplo as tubulinas, os microtúbulos e os neurofilamentos, são transportados de forma anterógrada, com uma velocidade muito lenta, cuja taxa de transporte varia de 0,1 a 1 milímetro por dia. Já as proteínas enzimáticas, as proteínas que constituem o motor molecular, a miosina e a actina, que também estão presentes nos neurônios, só que em proporções muito menores, também são transportadas de forma lenta, cuja taxa de transporte varia de 1 a 10 milímetros por dia. Já o transporte de organelas, como por exemplo as mitocôndrias, vesículas e grânulos secretórios, que são transportados de forma anterógrada por meio das cinesinas, são transportados de forma mais rápida, de 50 a 500 milímetros por dia. E nós também podemos observar que o transporte retrógrado de enzimas, de proteínas, de lisossomos, bem como peroxidases, também são transportados de forma retrógrada, de forma rápida, por meio das proteínas chamadas guineínas, o que se dá a uma taxa de 200 a 300 milímetros por dia. Note então que o transporte rápido desses elementos depende da quebra do ATP, isto é, de energia. Bom, os neurônios podem ser classificados de acordo com o número de neuritos. Bom, e o que é neurito? São as projeções oriundas do corpo celular, o axônio e os dendritos. Desse modo, então, eles podem ser classificados em unipolares, quando o axônio apresenta uma única projeção a partir do corpo celular, em bipolares, quando o axônio possui duas projeções a partir do corpo celular, e em multipolares, quando o axônio possui de 3 ou mais projeções a partir do corpo celular. No próximo slide a gente vai entender melhor. Eles também podem ser classificados baseando-se na arborização dendrítica, isto é, no aspecto, melhor dizendo, estético que a célula apresenta, podendo ser assim uma célula estrelada ou piramidal, como a gente pode observar aqui, uma célula estrelada, enquanto outra possui um aspecto, uma arborização dendrítica semelhante a uma pirâmide, em formato de cone, percebe? Também podem ser classificados
baseando-se em suas conexões. Desse modo, os neurônios que possuem os seus neuritos nas superfícies sensoriais do corpo são chamados neurônios sensoriais primários. Os neurônios cujos neuritos, as projeções a partir do corpo celular, fazem sinapse com os órgãos efetores, são os neurônios motores, e os neurônios que fazem sinapse apenas com outros neurônios são os chamados interneurônios. E há também a classificação baseada nos neurotransmissores encontrados nas vesículas desses neurônios, como por exemplo os neurônios colinérgicos, que possuem como principal neurotransmissor a acetilcolina, os neurônios dopaminérgicos, que possuem como principal neurotransmissor a dopamina, e os neurônios adrenérgicos, que possuem como principal neurotransmissor a adrenalina. Vamos analisar agora, no próximo slide, a classificação baseada no número de neuritos, que é uma classificação bem tradicional. Então a gente pode observar nosso primeiro neurônio aqui, um neurônio unipolar, também chamado de neurônio pseudo-unipolar, certo? Então lembra lá que o neurônio unipolar é aquele que possui apenas uma única projeção, um único neurito a partir do corpo celular. Você consegue perceber que a gente só tem um único neurito aqui, uma única projeção a partir do corpo celular. Depois, essas duas projeções irão se ramificar em a parte central de um axônio e a parte periférica. No entanto, essas duas projeções são oriundas de uma projeção única a partir do corpo celular. Portanto, um neurônio unipolar. Olha só agora o neurônio bipolar, como ele é diferente. Perceba que ele possui duas projeções a partir do corpo celular, dois neuritos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Portanto, dois polos, bipolar. Já o neurônio multipolar é aquele considerado possuir de 3 ou mais neuritos se originando a partir do corpo celular, que, como nós podemos observar, temos uma projeção oriunda a partir do corpo celular, 2, 3, 4, 5, portanto, várias projeções a partir do corpo celular, sendo este, então, um neurônio multipolar. E também há os neurônios que possuem apenas dendritos, sendo estes neurônios anaxônicos, ou seja, que não possuem um axônio, apenas dendritos. Percebe? Certo? Então, nessa aula, nós fizemos uma breve revisão do que é um neurônio e do que é constituído um neurônio. Beleza? Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.